E aí, galera, beleza? Boa noite. Vamos fazer aí uma revisãozinha aí para a PM Alagoas, né? Seguindo aí nos nossos conteúdos. Hoje eu vou trabalhar com vocês problemas ambientais, que eu vou começar agora, que é um assuntozinho bem fácil. Normalmente não é muito cobrado em carreiras policiais, principalmente carreira militar, mas se vai na prova você vai ter que estar ligado, né? Problemas sociais urbanos no Brasil. Vou falar também de indicadores sociais e um pouco da estrutura fundiária brasileira, um pouquinho da agricultura, tá? Então vamos começar falando de problemas ambientais. Bom, pessoal, então, problemas ambientais, assuntozinho aí bem fácil para o seu edital, né? Como eu falei antes, normalmente não é muito cobrado, mas se vier você vai ter que estar ligado aí, principalmente em assuntos, boa noite, principalmente aí em assuntos mais relevantes, tá? Como alguns acordos internacionais, que a gente vai falar daqui a pouco, acordos em relação ao meio ambiente. Bom, em se tratando aí de problemas ambientais, algo que você vai ter que estar ligado, vai ser no conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Desenvolvimento sustentável. Bom, problemas ambientais. Os problemas ambientais em escala global chamaram a atenção aí de países, de órgãos, de grupos que defendem o meio ambiente, tá? Se bem que essa ideia de desenvolvimento sustentável, de proteger o meio ambiente, é uma ideia nova, beleza? É mais da segunda metade do século XX para cá. Desenvolvimento sustentável, primeira coisa que você vai ter que saber, que esse conceito aqui, ele é um conceito que foi criado pela ONU, tá? Criado pela ONU, mais precisamente aí no ano de 1983, tá? Que foi mais discutida aí. O que é essa ideia de desenvolvimento sustentável? A ideia de desenvolvimento sustentável é utilizar os recursos naturais sem prejudicar o crescimento econômico, mas preservando para gerações futuras. Beleza até aí? Tranquilo? Bom, então, o debate sobre o meio ambiente, ele nasce lá na década de 70, com alguns acordos e alguns encontros, né? Nós tivemos, por exemplo, alguns encontros, o primeiro deles, lá na cidade de Estocolmo, na Suécia, e outros que eu posso citar aqui. Por exemplo, a Rio 92, perdão, Eco 92, tá? E a Rio +20, já em 2012. Nós também podemos falar do Protocolo de Kyoto, que foi em 97, na cidade de Kyoto, no Japão, e mais recentemente vamos falar do Acordo de Paris, que também versa aí sobre emissão de gases poluentes. Beleza até aí? Eu vou colocar aqui um conceitozinho básico em relação a desenvolvimento sustentável, tá? Esse conceito de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É utilizar os recursos naturais, Então, como eu estava falando, pessoal, conceito de desenvolvimento sustentável, utilizar os recursos naturais de maneira racional. Utilizar os recursos naturais de maneira racional, tá? Preservando esses recursos para as gerações futuras. Tá? Então, quando eu digo que a ideia de desenvolvimento sustentável é utilizar os recursos naturais de maneira racional, o que é essa maneira racional? Olha só, houve um tempo no planeta em que poluição estava atrelada com o desenvolvimento econômico. Eu vou falar mais simples. Quanto mais poluída era uma região, mais rica ela era. Era essa a ideia. E a ideia que se tinha lá no final do século XIX, início do século XX, era utilizar os recursos naturais como se não tivesse fim.
Inclusive, algumas pessoas achavam que a natureza, ou Deus, sei lá, ou a divindade deixou esse negócio aqui, ou Zeus, ou sei lá quem quer que você queira acreditar, né? Deixou aqui para que a gente utilizasse de maneira desenfreada. Só que a partir da década de 70 para cá, se percebeu que essa utilização exagerada dos recursos naturais poderia levar a um colapso. Afinal de contas, a indústria precisa de matéria-prima. E a matéria-prima, ela vem de onde? Da natureza. E a natureza precisa de um tempo aí para se renovar. E olha que nem todo recurso é renovável. Exemplo é o petróleo, que não é renovável. Por isso que a tecnologia, a ciência luta tanto para buscar novas fontes ou fontes alternativas de energia. Beleza até aí? Bom, preservando esses recursos para gerações futuras. Então isso daqui, isso vai ter uma pegada socioeconômica, tá? É um ideal socioeconômico. Ideal socioeconômico. Isso aqui tem um ideal socioeconômico. Como assim? A gente tem que tentar manter o nível de desenvolvimento econômico dos países, mas sem prejudicar a questão ambiental. Essa é a ideia mais recente em relação ao meio ambiente, que se pode falar, tá? Galera, é óbvio que o assunto de meio ambiente é muito mais amplo e mais profundo que isso. Mas para concurso público, você não vai precisar se aprofundar tanto assim. Basta aí ter um conhecimento mais generalizado, mais superficial, vamos dizer assim. Então eu vou colocar aqui alguns tópicos que normalmente são mais cobrados em prova, beleza? A primeira ideia aí que você tem que ter é a ideia sobre aquecimento global. Efeito estufa, etc, etc, tá? Aquecimento global. Ideia de efeito estufa, etc, tá? E aí a gente vai falar no aumento da temperatura média do planeta. Tá? O aumento da temperatura média do planeta. Esse aumento da temperatura média gira em torno aí do 0,6 graus, tá? Desde que o mundo entrou nesse processo irreversível de capitalismo industrial, lá no século XVIII, século XIX, então houve aí um aumento da temperatura global. Eu quero que vocês entendam o seguinte, o aumento médio da temperatura da Terra é um fenômeno natural, tá? Isso ocorre. Agora é bom lembrar que esse aumento médio da temperatura aqui ocorreu em pouco mais de 200 anos. Porra, professor, é tempo pra caramba. Não, não é muito tempo. A gente está falando de um planeta que tem 4,6 bilhões de anos. 4,6 bilhões de anos. Então, 200 anos no universo de 4,6 bilhões de anos é praticamente nada. É quase um piscar de olhos, é muito rápido. A raça humana foi a raça que mais modificou, a espécie que mais modificou o planeta e os ecossistemas. Beleza? Ou seja, somos uma praga sobre a superfície terrestre. Beleza? Bem legal de saber isso, né? Vamos lá. Então, o aquecimento global. Boa noite. O aquecimento global aumenta da temperatura média do planeta, tá? Esse aumento da temperatura média do planeta está ligado principalmente com a utilização de combustíveis fósseis. Tá? Com a utilização de combustíveis fósseis. Que tipo de combustíveis eu posso falar? Os combustíveis derivados, por exemplo, do petróleo e do carvão. Boa noite. E aí, cara? E do carvão mineral. Beleza aí? Petróleo e carvão mineral. Lembrando que o carvão mineral foi uma fonte de energia fundamental para a indústria têxtil lá na Inglaterra durante a Revolução Industrial. Tá? A queima do carvão e depois o petróleo utilizado aí para os carros, etc. E na indústria também. Dúvidas até aí, pessoal? Não, né? Tranquilo. Bom, então tudo isso aqui e o aquecimento global, né? Utilização de combustíveis fósseis, como eu falei, isso aqui está atrelado à indústria, né?
A indústria. A indústria, em grande parte, né? Em grande responsável pelo aumento da emissão de gases poluentes. Beleza até aí? Então a indústria é um grande responsável, né, pelo aumento da emissão de gases poluentes. Então, nos últimos anos, principalmente a partir da década de 70, com a emissão de gases poluentes, o aumento do aquecimento global, o efeito estufa, etc., etc., os países resolveram estabelecer algumas metas de redução de emissão de gases, alguns protocolos, tá? Ah, professor, eu já ouvi numa teoria de que aquecimento global não existe, que é invenção e tudo mais. Eu também já ouvi. Mas, boa noite. Mas a ideia é não levar isso para a prova, tá? Não leva isso para a prova. Leva a ideia sobre o aquecimento global. Bom, vamos lá. Outro problema ambiental muito debatido em prova, bastante debatido, é o desmatamento. Desmatamento da maior floresta equatorial do mundo. De qual floresta eu estou falando? Amazônia. Beleza? Desmatamento da Amazônia. Que eu cresci lá na década de 80, década de 90, né, com meu professor lá do ensino fundamental me dizendo que a Amazônia era o pulmão do mundo. E não é, né? Essa teoria caiu por terra porque o pulmão do mundo, na verdade, são os oceanos. São os maiores produtores de oxigênio, e não a Amazônia. Ah, professor, então por isso a gente não deve proteger a Amazônia? Não, muito pelo contrário. A Amazônia deve sim ser protegida. Afinal de contas, nós temos um ecossistema importantíssimo e complexo na Amazônia, inclusive com plantas medicinais. A indústria farmacêutica tem olhos voltados para a Amazônia. Inclusive, muitas drogas já foram produzidas com plantas encontradas na Amazônia e que são endêmicas da Amazônia. Tá, professor? O que é endêmico? Só tem lá e não tem mais em nenhum outro lugar do planeta. Beleza aí? Então, o desmatamento na Amazônia, o problema do desmatamento na Amazônia vai estar atrelado, em grande parte, com o aumento da expansão da fronteira agrícola. Aumento da fronteira agrícola. Tá? Esse aumento da fronteira agrícola é do centro-oeste, para o norte do país. Tá? Aumento da fronteira agrícola. O que é essa fronteira agrícola? Tá? Principalmente para a produção de soja e também para pasto de boi. Eu vou explicar desse outro lado aqui do quadro, tá? Bom, pessoal, ó, então, desmatamento na Amazônia é algo que também pode ser cobrado na sua prova, tá? Eu falei ali, aumento da fronteira agrícola e tal, e você está viajando aí, pessoal, não entendi muita coisa. Supondo que isso aqui é o mapa do Brasil. Supondo. Beleza? Não me julgue, tá? Não me julgue. Vamos lá. Supondo que isso aqui é o mapa do Brasil. Então, o que acontece? A Amazônia, mais ou menos, ocupa essa região aqui, ok? Amazônia. Ocupa mais ou menos essa região. Boa parte da região norte e parte da região centro-oeste também, tá? Se bem que essa aqui é a Amazônia Legal. Vocês já ouviram falar na Amazônia Legal? Não, né? Vamos lá. Existe a Amazônia Legal. Ah, professor, tem a ilegal? Não. A Amazônia Legal é aquela que corresponde, que compreende o território nacional. Vou falar mais simples, que está dentro do Brasil. A floresta amazônica, que está nos países vizinhos, tipo Venezuela e etc., aí já não corresponde mais à jurisdição brasileira. Beleza aí? Tranquilo? Vamos lá. O que é essa expansão da fronteira agrícola? A gente sabe que a agricultura no Brasil, ela começou a se expandir. Então, o que acontece? Ela saiu também boa parte do sul, migrou para o centro-oeste. E ela faz isso daqui, ó. Ela vai aumentando. E as áreas de produção vão aumentando também.
Então, a área de abrangência dessa fronteira agrícola já começa a alcançar regiões da Amazônia, inclusive com desmatamento ilegal. Boa parte desse desmatamento é ilegal, porque o cara tem um terreno ou tem uma fazenda, aí ele vai e queima a floresta para ampliar o seu território, para poder fazer pasto de boi e por aí vai. É muito comum isso nessa região, tá? Por isso que isso acaba chamando a atenção de órgãos internacionais e grupos, organismos internacionais, tipo o Greenpeace, tá? Que normalmente vem fazer também pesquisas dentro da Amazônia e denunciar esse desmatamento e a falta de cuidado do governo brasileiro em relação à Amazônia. Beleza até aí? Vamos avançar. Olha só, eu vou apagar aqui, tá, para a gente continuar. Coloquei aqui o meu mapa perfeito do Brasil, só para que vocês tivessem uma visualização em relação a isso aí. Algo que pode ser cobrado, como eu falei, na sua prova, são alguns acordos ambientais. Nós tivemos, por exemplo, em 1997, nós tivemos o famoso Protocolo de Kyoto, assinado na cidade de Kyoto, no Japão, né? Por isso que recebeu o nome de Protocolo de Kyoto. Protocolo esse que os Estados Unidos também criticaram muito e tem muita dificuldade de participar. Os Estados Unidos, eles sempre são uma pedra no sapato aí nas questões ambientais. Mais recentemente, né? Nós tivemos, por exemplo, o Acordo de Paris. E aqui eu estou falando do Acordo de Paris e vou dar um salto aí, né, na história dos acordos ambientais, porque é o que mais está sendo cobrado aí na sua prova. Isso pode vir tanto em geografia, porque é a parte de problemas ambientais, como também pode vir na parte de atualidades. Beleza? O que é o Acordo de Paris? Mesma coisa, tá? Que eu falei antes. O Acordo de Paris é um acordo que visa a redução dos níveis de gases poluentes na atmosfera. Ok? Então, visa a redução dos níveis de gases poluentes na atmosfera. É um acordo entre países. Acordo este que o Brasil também assinou e também faz parte. O Brasil se compromete a reduzir a emissão de gases poluentes. E uma dessas propostas que o Brasil tem é controlar o desmatamento na Amazônia. Porque o desmatamento na Amazônia, as queimadas, né? As queimadas criminosas. Também são responsáveis pelo efeito estufa e a poluição na atmosfera. Tá? Desde pequeno, o que a gente ouve? Ah, esse ano a Amazônia perdeu o equivalente a não sei quantos campos de futebol. Ah, esse ano foi recorde de desmatamento. Desde pequeno que eu ouço isso. Eu só estou esperando o dia da notícia. A Amazônia acabou. Né? Só está faltando essa. Só falta essa notícia. A Amazônia acabou. Já era. Porque desde pequeno é só que a gente ouve. Ano após ano, o Brasil não consegue efetivar políticas públicas de controle da Amazônia. Ou, pelo menos, diminuição nos níveis de queimada e desmatamento ilegal. Tá? Os caras utilizam até algumas técnicas bem criminosas. Eles usam, por exemplo, aqueles tratores de esteira, né? Aqueles tratores de esteira que lembram muito aqueles tanques de guerra, né? Aí eles amarram uma corrente muito grossa, né? Tipo corrente de navio, entre um trator e outro, e vem literalmente arrastando a floresta amazônica. Árvores que levaram 200 anos para crescer, eles derrubam em minutos. E ainda tem um problema maior, porque essa árvore gigante, quando cai, ela mata outras pequenininhas que estão embaixo. Então, é uma reação em cadeia ali. Beleza? O ser humano é a raça bem da hora, né? Bem legal, né? Isso deixa... É esse tipo de aula que dá fé pra gente na humanidade, né? Então, vamos lá. Seguindo. Então, o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um desses acordos a nível de mundo, tá? E aí, você tem que estar ligado
no Acordo de Paris, que está sendo muito cobrado, vem sendo muito cobrado em provas. Caiu agora, recentemente, na PM Sergipe. Para quem fez prova lá, da PM Sergipe, caiu. Inclusive, ele perguntava e ele fazia relação com os Estados Unidos. Fala, Márcio. A saída dos Estados Unidos. Então, o que é isso aqui? O que é que você vai ter que estar ligado? Em relação ao Acordo de Paris, o que é que mais vem sendo cobrado em prova? A saída dos Estados Unidos da América, né? A saída dos Estados Unidos do acordo. Beleza? Mas quem foi que anunciou essa saída? Prometeu e cumpriu? Adivinha? Donald Trump, né? Ó, provavelmente o Donald Trump vai cair na sua prova. Ou ele cai no comando, ou cai no contexto, né? Ou ele vem no texto, ou vem no comando. Mas o fio da peste vai vir na sua prova. E você vai ter que estar ligado, tá? Donald Trump, que inclusive saiu agora uma pesquisa recente, ele está com 60% de rejeição do povo americano, né? 60% de rejeição do povo americano. Não sei porquê, né? Um cara muito legal, muito gente boa, muito da paz, né? Não entendi o motivo de 60% de rejeição. Mas vamos lá. Então, saída dos Estados Unidos do acordo. Donald Trump, ele anunciou. Isso aqui, lembrem-se disso, foi promessa de campanha. Por que promessa de campanha? Como todo mundo sabe, Donald Trump é um dos maiores bilionários que tem nos Estados Unidos, né? Ele é dono de inúmeras empresas dentro dos Estados Unidos. E assim como muitos empresários norte-americanos, ele não acredita na teoria de aquecimento global e etc. E ainda diz mais, diz que acordos como esse, de controle do meio ambiente, de preservação e etc., podem prejudicar o desenvolvimento da economia americana. E olha que a gente está falando da maior potência econômica do mundo, os Estados Unidos. Ah, professor, eu ouvi dizer que é a China. Não, não é a China. A China é o país que mais cresce ano a ano, mas a maior potência econômica mundial ainda é os Estados Unidos da América, ou ainda são os Estados Unidos da América. Beleza aí? Vamos lá. Então foi promessa dele de campanha, tá? Essa saída dos Estados Unidos, ela tem um motivo. Qual é o motivo alegado pelos Estados Unidos? O motivo seria a desaceleração do ritmo industrial norte-americano. Ele alega que o acordo pode prejudicar a economia americana. Então, foi promessa dele de campanha e ele cumpriu essa promessa em retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Assim como ele saiu também no acordo econômico que foi assinado pelo Barack Obama, o famoso Transpacífico. Tá? Foi uma das primeiras atitudes dele quando assumiu a Casa Branca. Foi a saída dos Estados Unidos do Transpacífico. Beleza aí? Lembrando que isso aqui caiu agora recentemente na PM de Sergipe. Ah, professor, mas é outra banca, não sei o quê. Não importa. O assunto de geografia e atualidades não tem esse negócio de doutrina. É aquilo e acabou. Ou seja, o que pode ser cobrado por uma banca também pode ser cobrado por outra banca, que no caso de vocês aqui é a banca CESP. CESP-Sebrasp, como diria o Caí. Né? Beleza até aí? Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas? Posso avançar? Bom, pessoal, seguindo. Outro problema que tem uma relação ambiental, mas também tem uma relação social e uma relação de saúde, que pode vir na sua prova, é essa bobagemzinha que eu vou colocar aqui no quadro. É um tal de saneamento básico. Saneamento básico. Saneamento básico é um tema tão importante e tão relevante, e lembrando que a gente está em ano eleitoral, nós estamos em setembro de 2018, depois de Cristo, né?
Estamos em setembro de 2018. E se vocês estão acompanhando a corrida presidencial, alguém vai tocar nesse tema. Ou eles vão discutir em relação a isso, ou um candidato vai perguntar para o outro, ou algum candidato vai prometer que vai investir em saneamento básico. Porque entra governo e sai governo, entra gestão e sai gestão. E qual é a promessa dos caras? Saneamento básico. Porque falar de saneamento básico é falar em acesso à água potável, né? Para falar de maneira bem simples. Ah, é só isso? Claro que não, né? É o acesso à água potável, ou seja, tratamento de esgoto também. Tratamento de esgoto. E o esgoto a céu aberto é um problema hoje muito forte, principalmente nas periferias das grandes cidades, tá? Ou seja, em áreas mais pobres. Tá? Em áreas mais pobres, nós temos um problema muito grave da falta aí de tratamento de esgoto, de acesso à água potável. Tá? E o saneamento básico, nós temos um problema. Ele é um problema mundial e também vai ser um problema aqui no Brasil, né? Um problema brasileiro. Tá? Só para que vocês tenham uma ideia, cerca de 40% da população mundial, não tem acesso. Deixa eu colocar isso aqui mais embaixo. Não tem acesso a saneamento básico. Esse problema mundial aqui é um problema muito grave, beleza? Mas em que regiões do mundo ele é mais grave? Nós vamos encontrar esse problema principalmente na Ásia Meridional e na África, né? No continente africano. A África concentra aí praticamente todas as mazelas do mundo, né? Infelizmente, anos de exploração, guerras civis, né? Má distribuição de renda e etc. Então, 40% da população mundial não tem acesso a saneamento básico. Nem um banheiro. Alguns países da África, os caras não têm nem banheiro em casa. E não ter acesso a um banheiro, um simples banheiro, a um sanitário, uma privada e água para dar descarga, isso vai gerar muita doença. E vai diminuir drasticamente a expectativa de vida nessas regiões aqui do planeta. Beleza? Claro, isso vai estar ligado a quê? Também à poluição das fontes de água. Tá? No Brasil, vamos falar agora de Brasil. Onde se concentra boa parte desse problema? Concentração do problema. Periferias das grandes cidades, tá? Periferias das grandes cidades. E é engraçado que isso aqui é um contrassenso, né? É uma coisa que não faz muita lógica. Por quê? Porque é justamente nas grandes cidades onde se concentra aí boa parte da riqueza, do dinheiro, da arrecadação, e é justamente nas grandes cidades que falta saneamento básico. Maceió, onde a gente está gravando essa aula. Aqui em Maceió nós temos um problema aqui grave na beira da lagoa, né? O esgoto é jogado ali a céu aberto sem nenhum tipo de tratamento. E as crianças que moram ali naquela região
vão ter acesso àquela água e vão acabar adoecendo com alguma coisa. Vômito, diarreia, desde doenças mais simples até uma mais grave, tipo leptospirose. Galera, é o seguinte, saneamento básico é tão importante porque isso aqui está atrelado a políticas públicas. O saneamento básico é tão importante que existem cálculos feitos em cima disso aí. Eu confesso que agora eu não lembro exatamente o número. Mas para cada real que o governo gastasse em saneamento básico, ele ia economizar 4, 5 reais em saúde pública. Vocês estão me entendendo essa matemática? O que eu estou querendo falar para vocês? Aquele moleque que mora na periferia de São Paulo, que tem acesso, que está pisando ali, brincando, correndo em cima de esgoto, ele vai parar no sistema público de saúde, porque ele vai adoecer. Então, se o bairro dele tivesse saneamento básico, tratamento de esgoto, água canalizada, tudo bonitinho, ele não ia ter contato com aquela água imunda, não ia adoecer e não ia esbarrar lá no sistema público de saúde. Logo, o governo ia gastar menos dinheiro com saúde, ia sobrar leito e medicação. É, exato. Não vai gastar com a cura, e sim com paliativo. Então, ele vai chegar lá, ele vai ficar internado, vai ter que tomar soro, medicação, não sei o que e tal, vai ocupar o leito, e isso vai consumir o quê? Vai onerar o cofre público. Entenderam a ideia? Que o buraco é muito mais embaixo, não é tão simples quanto parece. Dúvidas até aí? Tranquilo? Vamos avançar. Eu vou vir pro lado de cá. Bom, galera, seguindo aqui, ó. Dentro dessa questão de problemas ambientais, eu vou tocar só mais em um assunto, que de repente pode vir na sua prova. Que é o problema do lixo urbano, tá? Lixo urbano. E obviamente que eu estou me referindo a Brasil, tá? Não vou falar a nível de mundo, não. Tá? Lixo urbano. Então, o lixo urbano no Brasil é um problema muito, muito grave, né? A ideia é, em relação à destinação do lixo, né? Destinação do lixo. O Brasil já existe até lei que obriga que os municípios constituam aterros sanitários, tá? Então, destinação do lixo urbano no Brasil, aterro sanitário, tá? O lixo no Brasil tem que ser destinado principalmente a aterros sanitários. Porque o que é o aterro sanitário? O aterro sanitário ele é uma obra de engenharia. Aqui em Maceió nós já temos um aterro sanitário, que levou um tempo para sair do papel, né? Briga ambiental, onde colocar e etc, etc. O aterro sanitário, hoje, é a forma mais adequada de você fazer isso, por enquanto. Qual o problema do aterro sanitário? É que o aterro sanitário ele tem uma data de validade, vamos dizer assim. Eu vou tentar explicar de maneira mais simples para você possa entender. Antes, o que é que nós tínhamos em Maceió? Antes nós tínhamos o lixão. Sabe qual é o conceito científico para lixão? Eu vou colocar aqui do lado. O conceito científico para lixão é lixão. Eu estou falando sério. Parece brincadeira, mas é sério. O que é o lixão? É um amontoado de lixo. É um monte de lixo. Né? É um monte de lixo. Que é exatamente o que nós tínhamos aqui. Nós tínhamos um amontoado de lixo. E aí tem um problema do chorume, que acaba infiltrando o solo, que vai poluir o lençol freático, né? E sem falar no mau cheiro, né? No mau cheiro e nas condições sociais que as pessoas também ficam expostas aqui, que são terríveis, desumanas. Tá? Isso é o lixão. Já o aterro sanitário, como eu falei antes, ele é uma obra de engenharia. E essa obra de engenharia aqui no Brasil, hoje os municípios são obrigados a destinar
adequadamente o lixo. Adequadamente o lixo. Tá? O aterro sanitário é uma obra de engenharia e, além disso, os municípios são obrigados a destinar adequadamente o lixo. Tá? O aterro sanitário, diferente do lixão, como eu falei antes, ele tem todo um processo. Ele funciona como uma indústria mesmo, que vai separar, vai distribuir o lixo. Qual o problema do aterro sanitário? É que ele precisa de uma área muito grande. E, além disso, ele tem data de validade. Ele vai durar ali alguns anos, sei lá, uma década, 2, 3, não sei. E aí depois ele vai chegar no limite dele. O que é que tem que fazer? Buscar uma nova área. Diferente do lixão, ele é feito assim, ó. O aterro sanitário. De maneira muito simples, tá? Quem foi que perguntou? Depois que chega no limite? Não, a área ela fica inutilizada. Eu só não sei a parte de engenharia como é que fica, porque não é a minha praia. Mas ela fica inutilizada durante um tempo. E aí você passa para uma outra área. Diferente do lixão. Eu não sei se vocês lembram, há uns anos, a prefeitura daqui, de Maceió, estava nessa briga de fazer ou não fazer o lixão. E aí, antes do lixão ser feito, do aterro sanitário e acabar com o lixão, foi prometido, eu não sei, foi prometido alguma coisa no sentido de construir uma conjunto residencial no local que estava o lixão anteriormente, né? Na região do Mirante, aqui em Maceió. Então, aí foi prometido fazer lá, só que não dava. Naquele exemplo que eu dei aqui para vocês, não tem um chorume que desce? E o lixo ali ele vai produzir também gás metano. Vai gerar combustão e se você construir alguma coisa em cima, pode gerar até explosão. Já do aterro sanitário, professor, o que é que vai fazer depois, como é que funciona? Eu não faço a mínima ideia, porque aí vai precisar de uma avaliação de engenheiro, etc, etc. Mas a ideia do aterro sanitário é que ele tem um limite. Chega no limite, busca-se uma nova área. Beleza? Olha só como é o aterro sanitário, bem diferente. Ele é assim, ó. Os caras buscam a área e fazem isso aqui, ó. Um buraco. Beleza? Basicamente é isso. Aí eles impermeabilizam o solo. Eu não lembro muito bem, mas se eu não me engano é com argila, com lona plástica, eles vão impermeabilizando. Aí o que acontece? Eles separam, aqui em cima tem uma indústria. Eu sou muito bom para desenhar, viu? Aqui em cima tem uma indústria. O que acontece? Essa indústria ficou feia, não ficou? Ficou parecendo o cabelo do Bart Simpson, né? Mas vamos lá. Então, o lixo vai chegar aqui e aí ele vai ser depositado aqui. Vai ser separado, selecionado, etc. Tá? E aí ele vai ser depositado aqui. O que dá para reciclar, recicla. O que não dá, vai incinerar e tudo mais. O que eles fazem? Aí eles colocam outra camada, acho que é de argila, não sei qual é bem o material, mas vamos falar argila mesmo. E outra camada plástica. E vai fazendo isso. E vai fazendo. E eles vão fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até que ela vai chegar no limite. E quando ela chega no limite, busca-se uma nova área. O que acontece aqui com o aterro sanitário? Esse solo aqui está todo protegido. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma água aqui subterrânea, não vai ser atingida, claro, dependendo da obra. Beleza até aí? Tranquilo? Vamos lá. Em relação a isso, todos os 5.570 municípios do país se adequaram a essa nova lei? Não. Obviamente que lei no Brasil é aquela coisa que foi feita para não ser cumprida. Né? Então, aqui no Brasil, é uma lei que meio que não pegou. Por quê? Porque também requer muito dinheiro. Um exemplo clássico que nós temos é o lixão de Brasília. O lixão de Brasília, se eu não me engano, ele foi desativado no começo desse ano, em março. Em março desse ano, tá? Lixão de Brasília. Eu não tenho certeza, mas em torno aí de 30 anos. Vai depender muito, né? Mas eu acho que uma média de uns 30 anos. Essa é a ideia, tá? Porque aí você vai ter que buscar uma área verde maior. O lixão de Brasília já chegou a ser o maior lixão da América Latina. No meio de Brasília. Isso é muito legal de saber, sabendo que lá nós temos 513 deputados, né?
fora os outros senadores. Aí tem uma questão em relação ao lixão de Brasília, que foi desativado esse ano. Vamos lá. O lixão no Brasil, ele não é só um problema ambiental. O lixão no Brasil, ele carrega um problema ambiental e um problema social. Tá? Então, o lixão, ele carrega dois problemas. Primeiro, é resolver o problema ambiental. E depois também, ou concomitantemente, resolver o problema social. Galera, eu quero que vocês entendam o seguinte. Hoje no Brasil, nós temos aí mais ou menos uma média de 500 mil pessoas que vivem exclusivamente dos lixões. Que sobrevivem do lixo. Dá 500 mil de habitantes aí. Espalhados aí de norte a sul do território nacional. Tá? O problema de você acabar com o lixão é porque você acaba também com a renda dessa galera. Não é simplesmente chegar, faz o aterro sanitário. E que legal, acabou o problema. Não é assim que funciona. Porque nós temos um problema também social que tem que ser resolvido. Há alguns anos eu vi uma reportagem que falava justamente sobre o lixão de Brasília. E uma senhora de 80 anos. Uma senhora de 80 anos que trabalhava no lixão. Quando foi perguntada a ela, o que a senhora pensa agora que vai acabar com o lixão, vai fazer isso aqui no aterro sanitário e vai acabar com o problema ambiental aqui? Ela disse, meu filho, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí eu pergunto, o que uma senhora de 80 anos que trabalhava no lixão de Brasília vai fazer da vida dela? Ou seja, é um problema que pertence ao governo, é um problema social. Por isso que não é só uma questão ambiental. Beleza até aí? Então a destinação do lixo no Brasil, ela tem esse viés. Além de problema ambiental, é um problema gravíssimo social. Aqui em Maceió, o exemplo que nós tivemos lá onde era o lixão, que para quem é daqui vai saber, né? Ali no bairro de São Jorge. Né? No bairro de São Jorge e tal. O que foi feito ali? Tirar as pessoas do lixão, o lixão foi desativado, e criar ali na região uma cooperativa de catadores de papelão ou de latinha para que as pessoas conseguissem ainda manter a sua sobrevivência, a sua subsistência ainda do lixo. Ou seja, com reciclado. O Brasil é o país no mundo em que mais se recicla latinhas. Latinha de cerveja. Aí tem gente que brinca assim, professor, porque é calor e o pessoal bebe muito, né? Bebe muito. Mas isso também tem um fundo, uma pegada social muito grande nisso também. Por quê? Um país que recicla muito a latinha também é sinônimo, e você liga isso, tem muita gente hoje vivendo da coleta de latinha. Quem nunca foi aqui para um show e não viu um moleque de 10, 12, 14 anos catando latinha no meio de todo mundo? Né? Então a gente tem um problema muito grave atrelado com isso aí. Então como resolver isso? Beleza até aí? Bom, pessoal, relação a meio ambiente. Aqui eu dei uma explanação geral sobre a questão ambiental, que pode vir na sua prova. Lembrando, que é só isso aqui? Claro que não. Eu poderia aqui falar, por exemplo, da Mata Atlântica. Eu poderia falar da questão do Cerrado, da Caatinga. É muito amplo. Muito amplo. Mas, normalmente, as bancas, elas trabalham de maneira mais superficial, principalmente para carreiras policiais como a de vocês. Beleza até aí? Posso passar para o próximo tema? Vamos lá.